Hoje vamos direto ao ponto com um capítulo marcante, Jeremias 36. Estamos ali no 4º ano do reinado de Joaquim, em Judá, e surge uma ordem divina bem específica para Jeremias, né? Exatamente. A ordem era para registrar todas as advertências que Deus tinha feito até aquele momento. E qual era o objetivo disso tudo? Olha, a ideia era bem clara, mostrar para ajudar a gravidade, sabe? O tamanho dos desastres que estavam planejados. Havia uma esperança, claro, de que o povo talvez se afastasse dos maus caminhos e buscasse o perdão. Uma mensagem de consequência, então, mas também com uma chance ali, né? Uma oportunidade. Isso, uma porta aberta para mudança apesar de tudo. Só que tem um detalhe, Jeremias estava, por algum motivo, impedido de ir ao templo. Então o que ele faz? Ele chama Baruque. Sim, Baruque seu escriba de confiança. Jeremias ditava e Baruque ia escrevendo tudo num rolo. E a missão de Baruque não parava assim, né? Ele tinha que levar esse rolo. Exato, a tarefa era ir ao templo, num dia de jejum, em dia estratégico, com muita gente reunida, e ler tudo em voz alta, para todo mundo ouvir mesmo. Uma leitura pública, num lugar central, num dia de atenção espiritual, bem pensado. Sem dúvida. Uma escolha para maximizar o impacto, né? E, de fato, a mensagem é ouvida. Um rapaz, Miqueias, filho de Gemarias, escuta a leitura. E ele faz o quê? Fica quieto? Não, ele entende a importância daquilo e corre para o Palácio Real para contar para os oficiais que estavam lá reunidos. Ah, interessante. E como esses oficiais reagem? A primeira reação deles é de medo, sabe? O texto diz que eles se olharam atemorizados quando ouviram. Eles mandam chamar Baruque. Para ouvir direto da fonte. Isso. Pedem para Baruque ler o rolo de novo, ali para eles, e confirmam com Baruque. Foi Jeremias mesmo quem ditou tudo isso? E ele confirma. Esse medo deles é significativo. Muito. Eles percebem a seriedade da profecia. Mas, ao mesmo tempo, a prioridade deles passa a ser informar o rei. É uma dualidade interessante, né? Reconhecem o perigo, mas seguem o protocolo real. E eles dão um conselho para Baruque e Jeremias, certo? Sim, um conselho bem direto. Olha, vocês dois se escondam e não contem para ninguém onde vocês estão. Isso mostra que eles já antecipavam uma reação bem ruim do rei Joaquim. Já previam a tempestade. E ela veio, né? Como foi a reação do rei? Foi dramática. Primeiro os oficiais contam ao rei, mas deixam o rolo guardado. O rei, então, manda um servo chamado Geude buscar o rolo. E aí ele pede para lerem para ele. Exato. Era inverno, o rei estava no seu palácio de inverno, perto de um braseiro para se aquecer, uma cena bem específica, e enquanto Geude lia as colunas do rolo, O que o rei fazia? o rei pegava um pequeno canivete, tipo um canivete de escrivão, e ia cortando as partes do rolo que eram lidas. Cortava e jogava no fogo do braseiro. Nossa, que atitude. Uma demonstração explícita de desprezo, né? Um ato físico de destruição da mensagem divina. Ele fez isso até o rolo inteiro virar cinzas. E o texto bíblico ressalta a frieza dele, né? Diz que nem ele, nem os servos próximos mostraram medo ou rasgaram as roupas. Exatamente. Rasgar as vestes seria a reação cultural normal, sabe? De choque, de luto, de temor diante de uma palavra divina tão séria. A falta dessa reação é muito significativa. Mostra uma rejeição calculada, uma indiferença profunda. E teve gente que tentou impedir. Sim, alguns oficiais, como Eunatã, Gemarias e Delaías, imploraram para o rei não queimar o rolo. Mas ele não deu ouvidos e ignorou completamente. E ainda mandou prender Jeremias e Baruque depois disso. Piorou a situação, deu ordem de prisão imediata. Mas o texto termina essa parte dizendo que o Senhor os havia escondido. Uma proteção divina ali, no meio dessa rejeição toda. Ok, o rolo foi queimado. Fim da história? De jeito nenhum. A palavra do Senhor vem novamente a Jeremias, e a ordem é: pegue outro rolo. Pra quê? Para reescrever tudo. Todas as palavras que estavam no primeiro rolo, aquele que Joaquim queimou. Reescrever tudo igualzinho. Sim, e mais. Deus manda adicionar uma mensagem específica de julgamento contra o próprio rei, Joaquim, por causa da atitude dele. Ou seja, a tentativa de destruir a mensagem acabou gerando uma versão ainda mais forte. Precisamente, a profecia contra Joaquim ficou bem dura. Diz que por ele ter queimado o rolo e desprezado a palavra,
Ele não teria descendente no trono de Davi, e o corpo dele seria exposto ao calor do dia e à geada da noite. Terrível. E o castigo para Judá e Jerusalém? Foi reafirmado, justamente porque eles se recusaram a ouvir. A rejeição teve consequências sérias. E Jeremias e Baruque? Obedeceram, fizeram exatamente como Deus mandou. Baruque pegou o outro rolo e escreveu tudo de novo, ditado por Jeremias. E o texto faz questão de dizer que muitas palavras semelhantes foram acrescentadas. Então a mensagem não só sobreviveu, como foi ampliada. Incrível! É uma narrativa muito poderosa, né? Sobre a resiliência da palavra profética. Mesmo diante do poder temporal que tenta silenciá-la, que tenta destruí-la fisicamente. A destruição física não anulou nada. Pelo contrário, Parece que selou e até intensificou as consequências da rejeição. Uma demonstração clara de que tentar apagar uma verdade incômoda pode ter o efeito oposto. uma história intensa sobre uma mensagem divina escrita, destruída pela autoridade máxima e, mesmo assim, restaurada e ampliada. Fascinante. E fica a reflexão, né? O que essa tentativa de destruir fisicamente uma mensagem revela sobre o poder que as palavras carregam e sobre a nossa própria resistência, às vezes, à verdade ou à autoridade que ela representa.